Na semana passada tivemos novamente aqui no Brasil a manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75, indicando que o nosso ciclo de juros está chegando ao fim, talvez tenha chegado ao fim, depende do que vai acontecer no ano que vem. Mas nos Estados Unidos, enquanto isso, hoje nós tivemos novamente uma alta na Fed Funds Rate, que seria o equivalente à taxa Selic que nós temos aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto dos impactos que nós teremos por conta de mais esse aumento da taxa de juros, eu trouxe novamente aqui no canal Felipe Arraes, analista-chefe da Speech, especialista em investimentos globais, para que a gente possa comentar sobre isso. E antes de entrar aqui no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que acompanham o canal que está chegando o prazo limite para que você possa fazer uma estratégia previdenciária contratando uma previdência PGBL para economizar imposto de renda ao investir até 12% da sua renda tributável. Para quem quiser mais informações sobre isso, eu vou deixar um vídeo que eu gravei onde eu mesmo peguei 12% da minha renda tributável e investi num PGBL dentro do nosso fundo Arca Grão. Para quem quiser saber mais sobre isso, como se faz a simulação para ver se o PGBL é bom para você ou não, assista esse vídeo. Agora entrando no assunto juros americanos. Antes de falar disso, Arraes, você já veio aqui no canal, mas talvez o pessoal não tenha visto o vídeo, não te conheça. Se apresenta aí brevemente, né? Quem é Felipe Arraes no mercado? Claro, primeiro um prazer estar aqui de novo. Sempre um prazer Da outra vez a gente veio falar de fundo de investimento, agora a gente vai para exterior, mas hoje eu sou analista-chefe da Speech, cuido de fundos de investimento e qualquer ativo que você precisa investir fora, para além da fronteira brasileira, está aqui na minha alçada. Então, desde ações, alocação, é o que eu faço aqui todos os dias na Speech, já faz um bom tempo. Bom, agora falando sobre essa alta de juros, era uma decisão já esperada pelo mercado, mais uma alta, não surpreendeu ninguém, foi aquilo que realmente o pessoal achava que iria acontecer? Era exatamente o que o mercado esperava. Isso, se a gente voltar 3 meses atrás, a realidade era outra. A gente já tinha na conta a gente achando que ia subir 0,75 de novo, porque era o ritmo que vinha sido decidido pelo Federal Open Market Committee, que é o FONC, a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Se fosse o Copom nosso O aqui. Copom nosso. Agora, as probabilidades já apontavam para 80% de chance de subir meio ponto percentual. Então, não surpreende ninguém. O que a gente discute mais agora é o caminho futuro. Como que serão as próximas altas, se a gente de fato deixou o pico de inflação para trás. Mas agora, essa desaceleração de agora, ela já era amplamente esperada. De fato, não pega ninguém de surpresa. E falando até sobre essa questão da inflação, a gente estava comentando aqui antes de começar o vídeo que a surpresa talvez viesse no discurso do Fed após essa decisão. Por que haveria alguma surpresa? O que você acha que pode acontecer? A gente está gravando antes desse discurso. Acho que até o dia de ontem ele é um bom exemplo para a gente falar sobre isso, porque quando vem o dado de inflação, o mercado norte-americano abre em forte alta. E ao longo do dia vai recapitulando, o pessoal digerindo melhor essa notícia, e de uma alta de mais de 2%, o S&P fechou ali com um pouco menos de 1% de alta. Então já é um pouco desse reflexo. Falou, opa, primeiro caminho perfeito, deu certo, a inflação teve uma leitura consideravelmente abaixo das expectativas, mas e agora? E aí o mercado começou a pensar e talvez não fosse tão legal tomar um risco na frente do discurso, de você se arriscar e se posicionar antes do Powell, que é o presidente do Fed, de fato passar a mensagem dele. Então, o que eu acho é que o discurso ele pode vir um pouco mais duro do que o mercado espera, sabe? Acho que é muito cedo para comemorar. O Fed está reafirmando esse compromisso dele de combater a inflação, destacando principalmente mercado de trabalho, que eu acho que é um mandato que difere um pouco do nosso Banco Central, que está mais meta de inflação. Lá o mercado de trabalho é muito relevante. E a gente não viu um sinal claro de enfraquecimento desse mercado de trabalho. Então, é como se assim, a luta contra a inflação não é como você pegar uma bolinha em cima de uma montanha que basta passar do ponto de inflexão que aí a gravidade faz o trabalho de levar essa inflação para baixo. Acho que essa foi a primeira vitória. E o Fed precisa continuar endurecendo pelo menos um pouco mais para ter uma garantia maior de que o mercado de trabalho de repente não vai trazer essa inflação de volta mais à frente, ou que essa inflação também não tenha sido só um efeito sazonal, porque a maior queda que a gente viu na inflação foi commodity. Basta estressar um pouco mais essa questão geopolítica de Ucrânia e Rússia, que esse elemento volta a inflacionar de novo. Então, a gente precisa ver, por exemplo, o setor de housing, de aluguel, que ainda está pressionando, está subindo para cima. A gente está vendo inflação salarial crescendo. Se o americano está ganhando mais, gasta mais, isso realimenta a roda inflacionária. Então, acho que esse é o grande desafio e eu não acho que o Powell vai chegar agora com um discurso de opa, resolvido, inflação ficou para trás, agora a gente pode aliviar. Eu acho que ele vai precisar reafirmar um pouco o compromisso e vai trazer uma mensagem um pouco, opa, precisamos ainda ver sinais claros de enfraquecimento do mercado de trabalho. Ou seja, ele estava subindo os juros em 0,75, aí agora subiu em 0,5, mas não é festa ainda porque a inflação veio mais baixa do que o esperado. Perfeito, é isso que eu acho. Acho que ele viu o incêndio diminuindo
mas acho que a gente não terminou a guerra, né, contra a inflação. Então ele não vai trazer essa mensagem para o mercado de uma maneira irresponsável e de repente passar uma imagem de leniência contra esse combate à inflação. Só para vocês terem ideia, né, a inflação lá fora hoje nos Estados Unidos está em 7,1, medida pelo CPI, né, que seria o equivalente ao nosso IPCA aqui no Brasil. E a meta de inflação que o Fed tem por um longo prazo é na casa de 2%. Então está muito distante da meta ainda, mas o ponto é que agora com aumentos menores o mercado já se animou pensando, os juros não vão subir tanto quanto a gente esperava antes, e aí o S&P já abriu subindo, mas depois acabou fechando com uma subida tímida. E até aproveitando esse ponto que você comentou de como lá é diferente daqui do Brasil, porque aqui no Brasil o Banco Central tem apenas um foco, meta de inflação. A gente até vai comentar depois o que você acha de trajetória do dólar, mas muita gente fala, o dólar vai explodir no ano que vem. Eu acho que é difícil, porque se o dólar começa a subir muito, isso impacta a nossa inflação e o Banco Central, de olho na meta de inflação, e que tem, por lei, a sua independência assegurada, embora leis mudem, né, com facilidade surpreendente, inclusive, mas ele deveria subir a taxa de juros para conter essa inflação mais alta, o que iria segurar o dólar. Só que lá fora, a gente tem essa questão desse duplo mandato que é meio confusa, né? Porque o Banco Central, o Fed, tem que estar de olho na inflação, então vamos subir juros, mas tem que estar de olho no emprego também. Se você sobe juros, você prejudica o emprego. E a gente está vendo, por exemplo, o Big Techs demitindo pra caramba. O Elon Musk foi lá e reformulou o Twitter inteiro e mandou um monte de gente embora. Mas fora isso, o Facebook mandou gente embora, várias outras empresas mandaram pessoas embora. Então, você acha ainda que, apesar dessas demissões, essa parte do emprego ainda não arrefeceu para conter a inflação? Porque a gente viu bastante isso na mídia, mas você citou que o emprego está forte ainda. Perfeito. Eu acho que assim, não foi uma coincidência que a gente viu essas notícias mais focadas nesse setor de Big Techs e empresas de crescimento, que foi o setor que foi mais afetado nesse momento de alta de juros. E essas empresas, elas não viram ainda uma forte mudança nas suas margens de lucro. Então, já é uma antecipação para um cenário difícil. Aumenta o custo de capital dessas empresas, o potencial de crescimento delas é um pouco onerado e elas precisam fazer ajustes de maneira antecipada. Então, estão demitindo em massa. Ainda assim, a gente viu a taxa de desemprego ficando parada em 3,7%. Quando lá atrás, quando o Powell ele afirmou para o mercado que ele precisaria ver essa taxa de desemprego subindo, ele colocou, é um remédio que vai ter um sabor amargo. A gente vai ter que combater a inflação e o custo disso a gente vai ver o desemprego subir um pouco. A gente não viu ainda essa taxa de desemprego subindo consideravelmente. E a taxa de participação na força de trabalho até diminuiu na última leitura, que é percentual de americanos que estão trabalhando ou estão dispostos a procurar um emprego. Isso faz com que a inflação salarial aumente, porque você tem hoje 1,7 vagas para cada norte-americano. Então, as empresas não estão conseguindo ocupar algumas vagas, reflexo disso, ter que pagar mais. Então, a inflação salarial continua pegando e o desemprego estável ali. Até tem uma política assim que eu vi a CNBC, que é um canal de notícias norte-americano, rodando uma pesquisa com gestores de fundos e economistas, tentando ver ali o que eles achavam que poderia ajudar essa questão de falta de americanos para ocupar vagas de trabalho. E muitos deles colocaram a questão da volta da imigração legal, porque de fato tem muitos postos de trabalho que não estão sendo preenchidos. Então você fica com uma taxa de emprego estável, tem emprego aberto, não tem gente suficiente para ocupar, quem está empregado acaba recebendo mais, dinheiro no bolso, o pessoal gasta mais, não arrefece a inflação. Então a gente precisa ver um esfriamento, essa taxa de desemprego tem que subir para algo acima de 4% para que a gente comece a ver algum impacto no arrefecimento de preço. E aí é aquela faca de dois gumes, né? Estados Unidos, 60% do PIB é consumo. Você vai aumentar desemprego, você vai onerar consumo, pode ser que leve a gente para uma recessão. Então esse é o equilíbrio difícil, né? Preciso esfriar a inflação, mas eu não posso levar a economia para uma recessão. É até uma coisa curiosa, né? Porque se sai lá que, nossa, tem mais emprego do que era esperado, o mercado cai porque entende que então vai ter mais inflação, o juro vai ter que subir mais. Ou seja, algo que, na verdade... A notícia ruim que é boa, né? Exatamente. Deveria ser positivo e negativo, o que é negativo acaba sendo positivo. É meio complexo de entender por conta desse duplo mandato do Fed. Porque subir juros para conter a inflação é a medida ortodoxa que se usa para isso, mas isso desaquece a economia e vai gerar mais desemprego, culminando até numa recessão. E, inclusive, se a gente olha a curva de juros lá fora, ela já indica que agora teremos juros mais altos para conter uma inflação mais alta e depois juros mais baixos por uma inflação mais baixa. Essa inflação mais baixa seria por conta disso? De uma recessão, menos gente empregada, menos gente consumindo? Se a gente olhar o que causou essa inflação até aqui, muito foi fruto de fatores de excesso na política monetária, de dar muito estímulo
estímulo por muito tempo, e não foi só a pandemia, já tem uma política expansionista desde a grande crise de 2008. Então você meio que muda essa era de uma economia liderada, né, impulsionada por estímulo. E você tem um impacto inflacionário que a gente está vendo agora, foi agravado por pandemia, foi agravado por conflito geopolítico, mas agora você tem um reajuste da realidade. Então acho que esses fenômenos que impulsionaram a inflação, lá no longo prazo devem arrefecer. A gente imagina e torce que o conflito geopolítico cesse e que a gente veja uma estabilidade de preço de commodity e que não veja mais esse Fed injetando estímulo na economia. A gente vê de fato essa injeção de estímulo que levou os preços para cima. Então a gente tendo esse choque de realidade agora, a gente passa para um novo cenário onde talvez essas forças inflacionárias que a gente viu impulsionando, talvez não vigorem no futuro. Então pode ser já uma acomodação da inflação futura, mas a gente está trabalhando com especulações aqui. Pode ser que esse conflito perdure, pode ser que o cartel da OPEP decida cortar mais produção e preço de petróleo continue sendo um problema. Reserva estratégica dos Estados Unidos de petróleo está muito baixa, não dá mais para você ficar tirando para tentar artificialmente conter preço. Então acho que a inflação futura já está respondendo sim a esse juro futuro ali mais acomodado, mas você tem muitos desafios ali que podem surgir no meio do caminho, assim. Mas aqui, a partir daí começa a ter uma especulação de imaginar o que pode continuar o conflito, o que pode ter uma volta de uma era de estímulos. Eu acho que não, acho que agora já teve muito tempo de estímulo, acho que agora a gente vai passar por uma economia voltada para fundamento mesmo, onde as empresas precisam dar resultado, tem que dar lucro, não basta aquela coisa do growth pelo growth. Então a gente muda um pouquinho a maneira de enxergar a economia daqui em diante também. Aí já entrando nessa parte de commodities, né? Nós somos um país exportador de commodities, a gente foi contemplado, foi beneficiado por essa alta que nós tivemos, por exemplo, no preço, no geral de commodities, mas você tá aquela que é a mãe das commodities, o petróleo. Você tinha um barril de petróleo no começo do ano em 70 e poucos dólares, chegou a bater 140 e agora tá próximo novamente daquele patamar, só ligeiramente mais alto. Aí você disse, bom, mas a OPEP agora já está cortando produção, é menos oferta de petróleo, o preço tende a subir. A gente ainda tem aquele evento da guerra entre Rússia e Ucrânia. E vai saber o que 2023 nos reserva em termos geopolíticos, né? Muita gente fala, Taiwan pode ser agora a bola da vez para um próximo ano ou para um ano depois. Então, o que você pensa nessa questão de commodities? Porque preço de matéria-prima mais alto acaba levando o índice inflacionário mais alto no mundo inteiro, o que provoca juros mais altos também. E além disso, pensando em tensões geopolíticas, o que a gente está vendo agora é o mundo meio que repartido em blocos novamente e não mais toda aquela globalização que deixou a inflação baixinha durante muito tempo, porque por mais que os Estados Unidos deixasse a impressora de dinheiro ligada, tinha um chinês produzindo um sapato num preço tão baixo que ele atravessava o mundo inteiro e chegava lá mais baixo do que um americano faria, por exemplo. Só que agora o pessoal não quer comprar da China e a China também ainda tem aquela política de Covid-0 que atrapalha toda essa questão também de fornecimento de produtos para o mundo. Então, você acha que a gente vai voltar a ver inflação baixa, que essa meta de 2% deles é crível para se atingir no horizonte, por exemplo, de 3 anos, alguma coisa assim? Esse é um grande desafio, eu concordo com você. A China por muito tempo foi uma exportadora de deflação, né? Ajudava o mundo a deflacionar. A gente está mudando a dinâmica de como as relações comerciais se costuram no mundo. A gente viu, apesar dos cortes da OPEP, apesar também dos Estados Unidos cessar essa retirada das reservas de petróleo, a gente está caminhando, como eu falei, uma dinâmica de um mundo que não está sendo mais impulsionado pelo estímulo. Então você naturalmente passa por um mundo que cresce menos. E a própria China, que foi o motor de crescimento do mundo, está numa tendência de desacelerar. Ainda cresce, mas desacelerado. O mercado imobiliário chinês, que foi um dos motores do crescimento global também, está passando por problemas. Então a gente vai ver uma diminuição, talvez, desse crescimento pujante de China como a gente viu no passado. Isso aí tende a... Por isso que a gente viu, apesar dos cortes, as commodities dando já uma arrefecida diante dessa tendência de crescimento menor. Então isso pode segurar um pouco a expansão inflacionária. Se o mundo cresce menos, a gente imagina que o outro motor de crescimento global, que é o consumo norte-americano, também arrefeça de certa maneira. Então eu acho que é uma meta crível. É difícil, porque a gente de fato está com 7,1%, você diminuir para 2% não é uma tarefa fácil, sem levar uma economia para recessão, porque tem um caminho acelerado. Você leva a economia para uma recessão, você naturalmente vai ver essa inflação arrefecendo. Mas não é isso que o Fed deseja, não é isso que o governo norte-americano está procurando. Eu acho que é uma meta crível, eu acho que esse horizonte que você colocou é algo mais plausível, então não é em 2023, talvez não em 2024 que a gente já veja, talvez precise de uma trajetória ali maior de 3 anos, mas acho que é crível, até porque o mundo está caminhando para essa dinâmica de crescer menos também, menos consumo, menos giro, menos comércio global, então naturalmente isso pode ajudar
no esfriamento de preços. E o que a gente pode esperar do cenário de investimentos lá fora com isso? Porque não dá para saber até quanto que a gente vai ter juros nos Estados Unidos. Até que patamar que ele vai subir no final das contas. A gente vai gravar aqui e em um mês vai estar velho esse vídeo, porque as coisas podem começar a mudar. Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, já é um S&P que chegou a cair 20, agora está caindo uns 15 no ano. Mas diante dessa temática de que cresceremos menos, a gente deve ter uma inflação estrutural um pouquinho mais alta nesse prazo, qual seria assim a orientação para quem quer começar a investir lá fora? É para esperar? É para aproveitar? Vai cair muito mais? Já está, por exemplo, o impacto de uma recessão em 2023. O mercado não é idiota. Se todo mundo acha que vai ter uma recessão, o pessoal já vende agora para comprar mais barato depois. Então o preço já cai agora. O que você acha? Tá bom, não tá? Olha, eu acho que uma recessão ela não está totalmente precificada. Parte desse risco sim, mas eu acho que não totalmente. O mercado já não está convicto que teremos uma recessão. Muito se discute até, poxa, vai ter uma recessão, mas acho que vai ser uma recessão leve. Tem gente que já acha que pode ser mais profunda. Então, esse cenário, como você não tem um consenso, você não vê uma precificação completa nos preços de ações. Mas um dado interessante, pela primeira vez em décadas, a gente está entrando num ano onde o consenso dos analistas está esperando uma performance negativa para as ações. Isso, até mesmo para esse ano, que a gente vai terminar com o S&P caindo, a perspectiva no ano passado, quando os analistas passaram as previsões para o ano seguinte, era de um ano que fosse bom, razoavelmente bom. Então, acho que é um terreno muito desafiador. Eu, particularmente, eu não gosto muito de fazer o timing, de tentar especular, olha, se eu acho que vai cair, eu não vou entrar agora. Então, eu gosto de uma alocação estrutural, até porque eu acho que o brasileiro precisa dessa diversificação, até mesmo a exposição cambial na carteira. Se você investir no exterior, você traz o câmbio também, exposição a dólar. Então, para quem não montou ainda, apesar desse terreno desafiador, eu começaria a montar devagar as posições. Até porque, como você falou que o mercado não é bobo e antecipa, se a gente esperar o cenário ficar bonito e claro, é muito provável que o Fed consiga essa aterrissagem suave e não leve a economia para uma recessão, você não vai ter mais oportunidade. O preço já vai ter andado na frente e você não pega. Então, acho que se tem um momento para começar a montar uma posição, não precisa ir com tudo. Eu tenho aqui uma grande fatia livre para alocar no exterior. Não faz de uma vez, mas acho que pode começar agora, desde já, um processo de alocação parcial. Você já vai pegando um ponto de entrada no câmbio, pegando um ponto de entrada com as ações mais baratas, e mesmo que fique mais barato, olha, se a gente pensar daqui a 5 anos, eu acho que quem está entrando agora vai ter bons retornos. Por mais que eventualmente passe por um ano difícil em 2023. O pessoal que gosta de ir contra o consenso, se o consenso acha que o ano é negativo, talvez ele surpreenda, porque os preços já estarão baixos e se todo mundo acha que vai ser ruim, e pode ser ruim, mas não for tão ruim assim, o preço já sobe no final das contas. E tem outro ponto que a gente tem que pensar como brasileiro na hora de decidir investir no exterior. Não é só pensar se está barato ou caro lá fora, é também pensar o quanto a gente vai pagar pelo dólar, né, na conversão, quando você for trocar os seus reais por dólares para comprar os ativos americanos. E desde que o mercado começou a ter essa expectativa de que os juros eles subirão com menos força lá fora, o que a gente viu foi um enfraquecimento do dólar contra outras moedas. Você pega o dólar index, por exemplo, ele chegou a bater o patamar de 114 e agora está em 104. É uma relação onde você tem o dólar dividido por uma cesta de moedas. Você tem euro, você tem o iene, a libra esterlina, você tem o franco suíço. São moedas relevantes. E embora o dólar tenha caído contra essas moedas, o dólar não caiu contra o real. Por mais que a gente tenha uma das taxas de juros mais altas do mundo, seja uma jabuticaba em termos de juros reais, que é juros contra a inflação, a gente não viu essa queda do dólar aqui no Brasil. Por que você acha que a gente não está vendo essa queda do dólar? E o que você espera para o ano que vem? Você acha que a gente pode ter um dólar explodindo, mesmo com o Banco Central podendo subir juros? Acha que vai ficar mais estável? Perfeito. Esse movimento do dólar contra outras moedas fortes também aconteceu com o dólar contra outras moedas emergentes. Então, nesse balaio, a gente viu lira turca, a gente viu peso mexicano, rand sul-africano, outras moedas que são pares do nosso real, também andando ali 9, 10% nesses últimos meses. E o real não, tinha ficado no terreno de estabilidade e com esse agravamento do cenário político aqui, sinalizações ruins para o nosso cenário fiscal, a gente viu o dólar subindo um pouquinho. Aí muita gente falou, poxa, com essa sinalização de agora, era para esse dólar ter explodido, era para esse dólar ir para 6, ou até mesmo ano que vem vai chegar a 6. E aí muita gente começa a perguntar, poxa, será que o gringo não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Ou até mesmo, será que o gringo não liga
para cenário político? Não, o que eu tenho para dizer é que se não tivesse cenário político conturbado, esse dólar, o nosso real teria andado em linha com as moedas emergentes, a gente estaria com o real agora precificando lá R$4,9 por dólar. Chegou a estar assim esse ano? Chegou, então a gente estaria vendo mais ou menos esse mesmo patamar se o real tivesse andado em linha com os nossos pares de moedas emergentes. Então a gente já está vendo um efeito da nossa particularidade, nossas jabuticabas de bagunça do cenário político, fazendo o preço. A gente está numa tendência de um dólar fraco contra outras moedas emergentes, mas contra o nosso real isso não está acontecendo por conta, de fato, desse cenário político conturbado. Agora, para o ano que vem, eu deixo esse disclaimer que é sempre um trabalho ingrato tentar fazer previsão sobre o caminho do dólar, né? Mas... Infrutífero, né? Porque infrutífero. É muita coisa que vai interferir naquilo no final. Mas assim, ao contrário do que muita gente pensa, poxa, esse dólar é para comprar agora, eu acho que ainda tem uma grande chance da gente ver o dólar se enfraquecer no começo desse ano. Porque se a gente olha o fundamento de agora, nossos termos de troca estão fortes, a gente vê a China que está relaxando política de Covid-0 e mesmo que vá crescer menos, pode impulsionar um pouco a demanda de commodity, a gente exportar mais. A gente olha esses fundamentos, o nosso juro real é bizarro, é o maior juro real do mundo, isso tende a atrair, de certa forma, capital estrangeiro. Às vezes o gringo realmente não vê muito cenário político. Eu tive em Londres agora há pouco e visitei 5 gestoras lá fora e perguntei para todos, até mesmo para gestoras de mercados emergentes, e eles estavam muito assim por fora dessa discussão, olhando muito preço. Porque em dólar, nossos ativos estão muito atrativos. Então, tem uma conjunção de fatores e levando em conta que a nossa moeda já está muito desvalorizada, eu acho que tem uma chance da gente entrar no ano que vem e ainda ver o real se fortalecendo um pouco. Então, quem está já panicando e achando que é para comprar dólar que vai disparar para 6, pode se decepcionar um pouquinho, pelo menos curto, médio prazo. Porque longo prazo eu sou sempre o comprador de dólar. Contra o nosso real, uma moeda emergente, um país complicado. Então, no longo prazo, 5, 10 anos, eu sou sempre comprador de dólar, mas eu acho que tem espaço para o dólar se enfraquecer um pouco frente ao nosso real no curto e médio prazo. O cenário ele tem sempre muitas incertezas, mas como você disse, se o preço de commodities continuar alto, a gente é um país exportador de commodities, se a China começar a crescer, não igual antigamente, mas mais do que se espera agora, acabando com essa política de Covid-0, então você vai ter a China importando mais commodities, levando preços para cima. O Brasil ganha com isso, recebe mais dólares, então o preço do dólar em relação ao real já ficaria mais baixo. E além disso, mesmo que isso não viesse a acontecer, você tem um Banco Central independente de olho na inflação. E se o presidente do Banco Central ele não consegue atingir a meta de inflação por anos seguidos, ele pode ser demitido. E eu aposto que o Poder Executivo ia gostar muito de poder tirar o Roberto Campos Neto de lá para colocar um cara mais alinhado em termos ideológicos. Então, eu também não acho que o dólar vai explodir no ano que vem ou até no ano seguinte, né? Porque ainda teremos a gestão do Roberto Campos Neto. Depois, aí é outra história. Mas independente disso, você falou, não gosto de fazer market time. Eu também não gosto. O que eu faço é simplesmente definir um percentual de alocação da minha carteira e respeitar esse percentual. Hoje ele está em 50%, porque eu já estou muito exposto ao Brasil. Meu negócio está no Brasil, não tem como tirar ele daqui. Então, com os meus investimentos, eu quero ter um hedge, porque eu entendo que o meu negócio vai prosperar muito aqui, a não ser que o país ele vá muito, muito mal. E se isso acontecer, esse hedge lá fora, essa proteção que eu tenho do meu patrimônio investido lá fora, vai me dar mais segurança. E aí, pensando no que investir lá fora, Raiz, eu sei que a resposta é complexa, você tem um relatório onde você indica uma carteira, onde você vai ter vários ETFs para exposição, mas para aquela pessoa que ela quer começar, ela quer molhar o pé no mercado internacional. Até pouco tempo, talvez ela acreditasse que comprar dólar é só isso, né? Você botar Perfeito. Dólar embaixo do colchão. E ela está descobrindo agora que não. Quando o pessoal fala de ter dólar, é ter ativos em dólar. O que você acha que poderia ser bom para essa pessoa começar a comprar lá fora? Legal. E eu gosto dessa ideia de comprar Ou até aqui dentro, né? Porque tem BDR, tem ETFs também. Perfeito. Eu gosto da ideia de você comprar ativos dolarizados porque é uma eficiência da sua alocação do dinheiro, né? Se eu boto R$1.000 num fundo cambial, eu tenho R$1.000 investidos em dólar. Se eu compro R$1.000 de um ETF de ações norte-americanas, eu tenho os mesmos R$1.000 investidos simultaneamente em dólar e na valorização das ações. Então eu otimizo o capital, eu preciso de menos dinheiro para tomar exposição a mais coisa e trago uma diversificação para algo que eu tenho aqui no Brasil. Agora, para molhar o pé, eu acho que o primeiro passo acaba sendo nas ações. E muita gente pode ficar com medo. Poxa, aqui no Brasil eu só invisto em renda fixa, eu vou para o exterior, eu tenho que começar pelas ações. Mas é porque a gente está falando de uma economia, né, que apesar de estar subindo juros, tem juros estruturalmente mais baixos que no Brasil. Então, historicamente, se investe muito mais em ações lá fora do que aqui dentro no Brasil. Um brasileiro que fala, tenho 60% da minha carteira em ações, fala, pô, esse cara ou é louco ou é muito arrojado, sabe muito bem o que está fazendo. Lá fora é o natural, 60% de ações na carteira é o que um investidor americano médio faz. Então eu acho que esse poderia ser o primeiro passo.
um ETF de ações. Pode ser um ETF de S&P. Hoje em dia você tem ETFs mais globalizados que vai trazer um pouquinho de mundo, mas eu acho que a maior nação do mundo, que tem as maiores empresas, Estados Unidos, sempre é um bom primeiro passo para começar. E aí pode ser direto lá fora, comprando um IVV, um VOO que segue o S&P. Pode ser daqui mesmo do Brasil, um IVVB11, um SPXI11. Então, assim, a maneira que você decidir para fazer ela é menos importante aqui. O primeiro passo poderia ser esse. Segundo passo, trazer diversificação para isso. O setor imobiliário norte-americano historicamente teve um retorno até maior do que bolsa. Ativo real tem uma proteção inflacionária interessante, tem esse repasse de preços nos aluguéis, paga uma rendinha em dólar, então compor carteira com investimento imobiliário e hoje tem ETF também. Tem aqui no Brasil, Alugue 11, se quiser comprar lá fora tem um VNQ, traz uma diversificação legal. E talvez isso seja menos falado no mercado, mas eu gosto ainda assim de ter um pouco de renda fixa global, que eu acho que você tira um pouco de volatilidade dessa carteira. A gente está num momento perto de um ponto de inflexão de alta de juros lá, então tem chance de ganhar dinheiro na renda fixa norte-americana. Você tem ETF de crédito de alta qualidade, só de empresa boa, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, que está com carrego de crédito de mais de 5% em dólar. Se fechar a curva de juros, você ainda vai ter o ganho de capital. Então compor uma carteira com um pouquinho de renda fixa global pode ser também interessante para os próximos anos. Uma pergunta que eu fiz aqui no canal já há algum tempo é o que você prefere, né? IPCA mais 6, isso aqui está em reais, ou você prefere, por exemplo, variação do dólar mais 5, se for pegar crédito privado, ou variação do dólar mais 3, mais 4, se for pegar até título público americano. Então, dentro dessa escolha, eu prefiro essa parte de você ter dólar mais alguma coisa. E um ponto interessante, você citou que lá fora os americanos seguem muito aquela carteira 60-40. 60% em renda variável, 40% em renda fixa, que está tendo a pior performance nos últimos 100 anos, porque a gente está vendo subida de juros, isso faz com que o preço dos títulos de renda fixa caia e também está prejudicando a bolsa, que, como eu disse, o S&P, o principal índice acionário americano, está caindo em torno de 15, se você pega o Nasdaq 100, está caindo quase 30, mas aí tem um ponto interessante, né? O pessoal acha que vai ter uma recessão, e a medida que o Fed usa na hora que você tem uma recessão, historicamente, é cortar juros. Se corta juros, juros menores, o preço dos títulos sobe e as ações também começam a andar bem. Então, a gente tem um ano ruim para daqui a pouco ter anos muito bons para o mercado. Tem gente até que fala, eu torço para ficar ruim, porque se fica ruim eles cortam juros. E aí o mercado anda. Então, é novamente aquela questão da complexidade, né? Às vezes quando é ruim acaba sendo bom, e quando é bom parece que é ruim. Algum recado final aqui, Arraes, pro pessoal? O recado que eu tenho é você sempre tentar passar da primeira página, né? Você não se guiar com a notícia que está óbvia. Vide o dia de ontem, que foi quando saiu o dado de inflação. Sai o dado de inflação mais baixa, o pensamento primeiro que vem é, opa, rally. A gente viu o S&P abrindo em alta, mas depois que você vai ver de fato os efeitos, você pode ver que isso talvez não mude a política monetária do Fed, a gente precisa ver o discurso, tem que olhar o mercado de trabalho. Então, nem sempre é fácil arbitrar notícia. Eu não recomendo que vocês façam isso. Por isso que eu também sigo o mesmo método que o Bruno falou, de ter essa alocação estrutural, que isso tira da gente a responsabilidade de ficar lendo o mercado. Eu brinco que a minha alocação é minha chefe aqui. Ela me diz o que eu tenho que fazer e eu não preciso ficar estressado com isso. Se eu tenho que colocar mais ações e minhas ações caíram, mês que vem eu já sei que eu vou comprar mais. Esse é um recado final que eu passo pra galera aqui, ligar menos pra notícia e dar mais atenção pra sua alocação de longo prazo. E como é que o pessoal pode conhecer mais o seu trabalho, te acompanhar em redes sociais? Deixe seus contatos aí. @Felipe Arraes é o meu Instagram, é lá que eu tô mais ativo. Tem o Twitter também, _Felipe Arraes, mas uso mais o Instagram mesmo. E obviamente se quiser acompanhar meu trabalho profissional mesmo, na Speech, tenho 2 assinaturas bem legais e complementares que trabalham alocação tanto no Brasil quanto no exterior também. Uma voltada para a parte do exterior foca mais em ETFs, aqui no Brasil fundos de investimento de gestão ativa. Exato. Inclusive elas estão no caminho de fato serem unificadas. Então até tem uma promoção aqui no ar, você leva 2 séries por uma só. E aí você tem uma carteira completa, né? Brasil e exterior. Alocação, ETF, BDR de ETF lá fora, aqui no Brasil fundos de investimento e alguns passivos também. Bom, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Arraes, as redes sociais, como ele disse, estão aí. E a assinatura, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam dar uma olhada. Arraes, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, é um prazer estar aqui de novo. Canal. Conte comigo. A quem acompanhou, obrigado pela audiência, espero que tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico, nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.